Olá! Estamos em pleno inverno e nessa época do ano é muito comum acontecerem problemas de infecções respiratórias. Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. E logo na sequência, vamos conversar sobre saúde da mulher e sobre a importância do preventivo. Está no ar o Conexão Unifeso. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje estamos recebendo o médico e pneumologista, professor do curso de graduação em medicina do Unifeso, Paulo César de Oliveira. Não é isso, professor? Tudo bem, Michele? É um prazer estar com vocês aqui. Já estava devendo essa visita há algum tempo e hoje, com o maior prazer, com satisfação, estou aqui à tua disposição. É isso aí. Professor, nesse tempo que nós estamos agora, nesse clima de inverno, acaba que as infecções respiratórias, os problemas respiratórios são muito comuns. Por que as pessoas ficam mais suscetíveis a esse tipo de problema nesse período do ano? Perfeito. O inverno predispõe a que as pessoas se contaminem, Então é muito mais comum a gripe, o resfriado comum, a pneumonia, as infecções a gente chama de trato respiratório de uma maneira geral, pelo fato de que o ar muito frio, ele resfria as vias respiratórias. Então ele facilita a colonização de vírus e bactérias e fungos na via respiratória. Associado a isso, as pessoas que têm alergia respiratória, que é uma condição genética, uma condição imunológica, essas pessoas também são predispostas, nessa época do ano, a contrair as infecções. Então, as crises alérgicas e as infecções respiratórias são muito mais frequentes na época do inverno do que no verão. Isso é uma constatação verdadeira. E principalmente na região sudeste, que a gente tem também o período de inverno marcado, no sul também, bem marcado no Nordeste, por exemplo, no Centro-Oeste. Talvez menos. Deve ser São regiões menos, mais quentes, exatamente. Quer dizer, então o fato de o sul, principalmente, o Sudeste também, ter temperaturas muito mais baixas, predispõe mais à infecção. Uma outra coisa que pode contribuir é a umidade relativa no ar. Quer dizer, então toda vez que há uma modificação do clima, uma modificação do meio ambiente, do ar que a gente respira, isso cria condições favoráveis a que as pessoas que são mais suscetíveis tenham as crises alérgicas e as doenças infecciosas do inverno, Principalmente a rinite alérgica e a faringite, a traqueite, a laringite, a bronquite, a tão temida asma brônquica, que nada mais é do que uma bronquite, é um tipo especial de bronquite que acomete as pessoas que têm predisposição, E as infecções de uma maneira geral, Os vírus que agridem a mucosa nasal, a mucosa respiratória baixa e inferior, atingindo brônquios, etc. e tal. A pneumonia, causada por um bichinho danado, que é o Streptococcus pneumoniae, conhecido como pneumococo. Essas são as infecções que muito frequentemente acometem as pessoas nessa época do ano. Agora, as pessoas podem identificar os sintomas, como é que uma pessoa pode saber que ela está sofrendo de uma infecção respiratória? Porque quem tem esse problema, e principalmente as pessoas que têm esse problema crônico, mexeu, está com uma rinite, está com uma sinusite, então já acaba se acostumando um pouco com aqueles sintomas. Como que a pessoa... E não valoriza, Exatamente. Como que a pessoa pode ter esse sinal, esse alerta? Perfeito. Uma pergunta muito boa, muito procedente, porque é comum no nosso meio o fumante atribuir suas mazelas ao fato de fumar. O diabético, porque ele é diabético. As pessoas que têm alergia acham que estão com crise alérgica a todo tempo. E ainda há uma outra coisa muito interessante. As viroses respiratórias mais comuns, como o resfriado e a gripe, elas podem funcionar como porta aberta, abertura do organismo para as infecções mais graves, bacterianas.
Então a pessoa não valoriza. É muito comum a gente ouvir dizer, eu estou com uma gripe arrastada, eu estou com resfriado há um mês. Isso, de fato, pode ser um indicativo de que a pessoa está com uma pneumonia em evolução, está com uma infecção bacteriana, às vezes até por uma bactéria mais agressiva em evolução, correndo riscos de fazer uma disseminação dessa doença, que a gente chama de sepsis ou septicemia. Então é muito importante que as pessoas, quando começam a perceber uma modificação do seu padrão respiratório, quando começa a ter desconforto respiratório, a coriza, a dificuldade para respirar, o chiado no peito, a tosse, seja ela seca ou úmida, com produção de muco, de catarro, que pode ser clarinho, fluido, se ele ficar colorido, amarelado, esverdeado, com raias de sangue, isso é um sinal de alerta. Nesse momento, a pessoa deve procurar um médico, porque ela já não está mais somente com uma crise alérgica, que ela estava acostumada, ela não está com uma gripe arrastada, isso não existe, nem com um resfriado mal curado. É muito importante identificar esses sintomas. Desconforto respiratório, tosse úmida ou seca, febre, que não melhora com analgésico comum, né? Chiado no peito, dispneia, que a gente chama falta de ar, né? Tudo isso é indicativo que deve procurar um médico para se orientar, pelo menos. Não que isso signifique diretamente ou objetivamente que esteja com uma pneumonia, com uma infecção, mas é um sinal de alerta que faz com que a pessoa procure um cuidado, procure um recurso, procure um aconselhamento. E quais os cuidados que a pessoa deve ter para não sofrer desse problema, das infecções respiratórias, principalmente nessa época do ano? Perfeito. Existem cuidados genéricos, coisas simples de se fazer, algumas coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, hidratar-se sempre, estar bem hidratado, uma alimentação saudável, evitar alimentação que possa veicular contaminações, evitar ambientes de aglomeração em ambiente fechado, notadamente se existir pessoas fumando nesse local. Se você está num ambiente fechado e você percebe que tem alguém tossindo muito, alguém que manifeste que está com infecção, né? Essa é uma porta de entrada, isso é uma possibilidade de contaminação. Então a pessoa deve evitar isso, né? E no mais, ter o seu autocontrole, fazer o seu autoexame, perceber a sua condição física. Se você está muito bem e de repente você começa a perceber que está prostrado, mais cansado, mais do que o usual, né? Uma febre que não melhora, uma dor de cabeça que não passa, tudo isso deve fazer com que você procure um aconselhamento. Quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico, quanto mais precoce você descobrir que a tua manifestação é alguma coisa que pode estar indicando uma infecção em atividade, mais fácil é o tratamento, mais rapidamente você se recupera. De uma maneira geral, é isso. Existem outras coisas que são mais específicas, como, por exemplo, fazer vacinas, né? Se você tem alergia respiratória, na época do inverno você pode fazer uma medicação preventiva. Já existem hoje medicamentos que tratam a crise da alergia e alguns medicamentos que são para usar fora da crise, como prevenção para que você não venha desenvolver uma crise alérgica inesperada. O que é não recomendado é que você não se cuide, não se conheça, evite e frequente ambiente com contaminação, ambiente de aglomeração. É muito comum essas contaminações em asilos, em creches. Por quê? Porque a pessoa fica confinada ali e se contaminando a todo momento. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos isso. Agora, você tocou em alguns pontos bastante interessantes, né? Por exemplo, a questão de você estar ali naquele ambiente muito fechado. Então, seria mais adequado a pessoa deixar a casa aberta de vez em quando, assim, apesar do frio, né? Pelo menos de manhã ou no horário para dar uma circulada, uma ventilada? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Toda vez que você fecha o teu ambiente, você está aprisionando ali as bactérias, os vírus, os micro-organismos. Então, mesmo no inverno, é fundamental que você, no período da manhã, onde se a sua casa recebe sol, o lado da sua casa que recebe sol, ela deve ser aberta para poder arejar e ventilar essa casa. Por incrível que pareça, é importante que se saiba que a irradiação do sol, ela por si só, ela é capaz de desativar, de não deixar proliferar uma série de micro-organismos. Então, uma casa bem iluminada, uma casa bem arejada, é uma casa
onde se pressupõe mais saúde. Se você tem um ambiente fechado, se esse ambiente não recebe sol, a luz do sol e o calor do sol, o acúmulo de fungo é muito comum, a umidade, o mofo é muito comum. E isso isso aí é um veículo importante para a infecção respiratória. Arejar a casa, mais até do que a casa, você mesmo se arejar, caminhar no sol, fazer suas caminhadas pela manhã, pegar o sol da manhã, para a pele é bom, para vitaminas e para uma série de coisas, de atividades metabólicas é importante, e também para o cuidado respiratório. E essa questão, por exemplo, da hidratação que você mencionou, né? No verão é mais fácil as pessoas tomarem água, né? Porque você sente mais sede, você sente o corpo transpirando. Agora, no inverno, a tendência é que você beba menos água. Exatamente. Então, vale a pena, por exemplo, sopas, chá, quer dizer, algo que vai ter o líquido, mas que vai estar ali transformado de certa forma? É importante, sim. No verão, pelo fato da gente transpirar mais, a gente perde mais vapor d'água até na respiração, o mecanismo fisiológico da sede induz que a gente reponha isso. Então a gente tem mais sede no verão, exatamente por isso, porque a gente tem uma perda maior de água, uma perda mais insensível até. No inverno é o contrário, a gente conserva mais a água, a perda de água é menor. Então deve haver no inverno a preocupação em se hidratar, não é não beber água. E o alimento, todo o alimento que a gente ingere, contém água também. Ele depois é metabolizado e transformado em água endógena. Mas é importante você também sempre colocar para dentro uma quantidade de líquido, de água, qualquer natureza, né? Você tem que beber um suco, a água mesmo, filtrada, fervida, etc. e tal, né? Evitar o refrigerante, é lógico, por todos os problemas que causa. A bebida alcoólica também, com moderação, não vai matar ninguém, mas deve ser evitada também. A hidratação que a gente diz aqui é para que você possa manter sempre a gente chama de homeostasia, né? Para manter o equilíbrio do teu organismo de uma maneira geral. E em relação às vacinas que você citou, né? As vacinas contra a gripe, vacinas contra a pneumonia, existe uma faixa etária mais adequada para fazer essa vacinação? Tem sempre disponível no sistema? Existe muito tabu, muito mito, muito folclore em relação às vacinas, né? As vacinas, elas funcionam da seguinte maneira: você coloca para dentro do teu organismo uma fração, uma partícula, a gente chama de uma fração antigênica daquilo que te agride. E o teu organismo, a partir da identificação daquilo que você colocou para dentro, na vacina, o teu organismo produz defesa, cria resistência, produz imunoglobulinas, células imunológicas diferenciam-se para poder se preparar para, se aquela bactéria, aquele vírus penetrar, o teu organismo já está com defesa pronta, né? Então as vacinas são fundamentais. As vacinas do calendário nacional de vacinações, ele tem toda a indicação de como é que a gente faz. Deve-se começar lá na infância, porque a criança recebe da mãe, através da placenta e tal, uma quantidade específica de imunoglobulinas, mas não fica imunizada totalmente. Então é necessário que você faça as vacinas para as doenças comuns da infância, as viroses comuns da infância. Em relação às doenças respiratórias, nós temos hoje vacinas contra a gripe, a vacina contra a influenza, e é fundamental que se tome, principalmente os idosos, principalmente pessoas que têm predisposição, diabéticos, quem tem insuficiência renal, quem tem insuficiência cardíaca, pessoas que têm doença autoimune, embora com cuidado, mas deve-se vacinar porque a infecção pelo vírus influenza ela pode evoluir para uma doença grave, para uma pneumonia grave, para uma sepsis. Existe todo um tabu, a vacina dos idosos ela é muito ruim e tal. Não é não. A pessoa pode ter até um pouco de reação vacinal, mas a proteção é cientificamente comprovada. Você evita as formas graves das infecções. Você tem hoje em dia vacina para pneumonia, tem uma vacina com 23 sorotipos diferentes em que você vai se proteger contra uma bactéria que é muito comum como determinante de pneumonia, que é o chamado pneumococo, do Streptococcus pneumoniae. E já existe até uma vacina com 13 sorotipos que pode ser usado com segurança em todas as faixas etárias. Evidente que é muito mais importante você usar isso no idoso, porque a sua imunidade já está caindo, e na criança, porque ela ainda não está totalmente formada.
mas todos os adultos de qualquer faixa etária que tenha predisposição, diabetes, que tenha uma nutrição inadequada, enfim, que tenha infecções de repetição, ele tem que se prevenir e isso não tem risco nenhum. É verdade também que a vacina não protege 100%, mas ela evita a coisa mais importante, que é a forma grave da doença. Perfeito? Eu acho que é por aí. E essas vacinas, elas costumam ter, a própria rede de saúde, ela costuma ter sempre essas vacinas? Sem é dúvida abundante? nenhuma. O governo federal disponibiliza em campanhas específicas em que se pretende fazer uma cobertura maior vacinal, notadamente no princípio do inverno, por isso as vacinas são feitas mais ou menos em abril, por aí, né? Começa em abril. Então existem as campanhas de vacinação, mas existem também nas unidades de saúde, nos postos de saúde, na Secretaria de Saúde, vacinas disponíveis para aquelas pessoas que precisam fazer mesmo fora das campanhas. Vacina para gripe, vacinas para pneumonia e outras vacinas, né? Então, se a pessoa tem interesse, deve procurar um profissional adequado, seja na unidade básica de saúde, seja no consultório médico, seja nos postos de atendimento, procurar se orientar e saber qual é a vacina que está indicada para ele, quando ele deve, quando não deve tomar e como fazer. E a verdade é que já existe, se entrar na internet você vê lá, coloque assim, Calendário Nacional de Vacinação. Você tem toda a orientação disponível para isso de uma forma bem acessível. Agora, em relação àquilo que você estava contando para aquelas pessoas que já têm, já foram diagnosticadas com algum tipo de alergia, de problema respiratório, por exemplo, uma sinusite, uma rinite, uma bronquite, né? As pessoas costumam ter a sua farmacinha em casa, né? Perfeito. E aí, muitas vezes, aquela gripe que ela na cabeça dela achou que está mal curada, depois virou uma alergia e ela fica um tempão, isso vai gerando uma automedicação. Uma automedicação, exatamente, né? Quais são os é muito perigos importante. disso? Você tocou num ponto muito importante. A gente deve evitar, e há a necessidade de que o profissional sempre diga isso, né? De que a pessoa evite a automedicação, né? O que está acontecendo é que o acesso, talvez, ao atendimento fica um pouco mais complicado, né? Por conta das limitações que existem, e não é só em Teresópolis, em qualquer município, em qualquer cidade, o acesso ao atendimento médico na rede pública está mais difícil. Então a pessoa prefere ir à farmácia e se medicar por orientação de um vizinho, de um amigo e tal. Isso pode não ser problema nenhum, mas pode trazer riscos presentes e futuros para essa pessoa. Notadamente quando a gente está falando de antibióticos, né? Se você vai à farmácia e compra um antitérmico comum, um analgésico, um descongestionante nasal, eventualmente até uma medicação antialérgica, os problemas não são tão graves. Podem, especificamente, caso a caso, pode acontecer. O problema maior é quando a pessoa resolve usar antibiótico indiscriminadamente, né? Felizmente, o Ministério da Saúde preconiza agora que as farmácias só podem vender antibióticos e determinados medicamentos com receita especial, aquela receita carbonada de 2 vias. Tem que ter assinatura e tem que ter o carimbo do médico para poder comprar esse medicamento. Mas era uma prática muito comum, as pessoas tratar dor de dente usando um antibiótico, tratar uma gripe, que é uma doença causada por vírus, o antibiótico não age contra o vírus, tratar o resfriado com antibiótico, tratar uma reação alérgica com antibiótico. Isso é um erro, a pessoa tem que evitar isso. Se for usar um antibiótico, tem que ser sob orientação, porque o antibiótico é um excelente medicamento, tem a sua indicação própria, mas também existem as contraindicações e os riscos, né? Então a automedicação é um perigo. Um exemplo bem claro é a aspirina, que é um medicamento comum, usual, centenário, um medicamento excelente para dor de cabeça, para febre, está contraindicado em pessoas que têm a tendência a sangramento, a hemorragia. Se existe a suspeita de dengue, a dengue hemorrágica é um risco muito grande. O uso de aspirina nesses pacientes torna o quadro dramático até. E é um simples analgésico, medicamento banal, né? Um medicamento que vende no supermercado. Você compra até em padaria aspirina, mas não deve se medicar assim de uma forma indiscriminadamente, não. Agora, como que o curso de graduação em medicina, né, os cursos na área da saúde, tem participado em relação a essas campanhas, esses cuidados da prevenção e combate desses problemas respiratórios? Perfeito.
Primeiro é do conhecimento de todos que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, a saúde pública, né, em Teresópolis, a Secretaria de Saúde Municipal, ela tem os seus programas que funcionam, ela tem as suas campanhas de vacinação, ela tem toda uma rede, tem todo um grupo de funcionários da área de saúde, sejam enfermeiros, médicos, etc., para orientar agentes de saúde, agentes comunitários de saúde. Então, pode haver alguma dificuldade para acessar, mas a pessoa que tem interesse, que busca, que tem necessidade, vai sempre encontrar algum local. A FESO contribui como parceira nesse momento. A FESO é uma instituição que ela tem o compromisso de formar médicos, de formar profissionais de nível superior. Para a formação na área de saúde, é necessário dar para ele também a competência, a expertise, a habilidade para ele lidar com os problemas da comunidade. Então essa formação ela não é feita para que o sujeito guarde o diploma na parede, né? Ele vai usar isso em benefício da população. Então a FESO tem os seus ambulatórios, aliás o ambulatório Unifeso é a nossa menina dos olhos atual. O nosso ambulatório Unifeso, quem não conhece, deve ir lá conhecer. Muito confortável para o médico que trabalha, para o profissional que trabalha e muitíssimo confortável para a clientela que vai ser atendida lá. Nós temos um prontuário eletrônico, todas as informações do paciente a gente tem informatizada, com acesso através de senha, é lógico, pelo profissional, né? Nós temos lá conforto, nós temos um espaço adequado, e esses ambulatórios, eles dão atendimento à comunidade, às pessoas que são beneficiárias do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? E tem também, não só a Faculdade de Medicina, mas também a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Odontologia, tem ações comunitárias, em que elas vão para a rua, elas vão para as comunidades, para determinados espaços, para ajudar, para orientar, para contribuir também para o bem-estar físico e mental até, enfim, para a saúde das pessoas que moram aqui na nossa comunidade. Professor Paulo César, quero agradecer muito pela sua participação no nosso programa. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Quero agradecer muito para você. Não tem que agradecer. Eu acho que a gente que está aqui em Teresópolis, eu já estou em Teresópolis há 40 e poucos anos, eu me formei no Rio e vim para Teresópolis ainda estudante, né? Eu era sexto-anista na Unirio, antiga Escola de Medicina e Cirurgia, e vim para Teresópolis para ser monitor de uma disciplina de clínica médica na faculdade. Muitos até acham que eu me formei por aqui, que eu sou ex-aluno da faculdade. Nunca desmenti quem falou isso, porque eu tenho uma paixão muito grande pela FES, onde eu comecei a minha vida, onde eu fiz toda a minha carreira profissional aqui e contribuir da maneira que for possível. Sempre mais do que um prazer, mais do que uma honra, é uma obrigação, né? Eu hoje me considero uma pessoa realizada do ponto de vista profissional e devo muito isso a tudo que aprendi e a tudo que pude perceber e receber dessa família enorme que é a família Unifeso. É isso aí. Ok. E nós voltamos já já. Vamos conversar no segundo bloco sobre a saúde da mulher e a importância do preventivo no combate do câncer de colo. Não saia daí, é um minutinho só.